Esse é o cenário em Brasília. O Congresso, cada vez mais conservador. O Ministério do Trabalho sendo desmantelado e estrangulado. E os sindicatos? Enquanto há crise em Brasília, trabalhadores protestam contra a reforma da Previdência e professores e auxiliares na rede básica de ensino do Estado de São Paulo organizam a sua campanha salarial. Professores e auxiliares na rede básica de São Paulo estão em campanha salarial. Vamos ter assembleia, mas não basta apenas assembleia, precisamos discutir os assuntos que afetam todos os trabalhadores. Hoje, neste seminário, a FEPESP organizou uma palestra-debate para discutir a questão do Congresso Nacional, o perfil conservador que ele assumiu, e o desmantelamento do Ministério do Trabalho. Nesta palestra-debate, falaram Toninho Queiroz, do Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar, e a advogada Zilmara Alencar, a que é assessora sindical. Zilmara, como você vê, como fica a fiscalização no Ministério do Trabalho nessa nova organização? A organização da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela ficou com lotação no Ministério da Economia, sob uma secretaria que chama-se de Inspeção do Trabalho, que hoje está sendo coordenada por um integrante que não é da carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, dessa forma, a fiscalização se tornará mais eficaz ou vai ser prejudicada? Sem dúvida, nós não temos o número de auditores fiscais suficientes para dar conta das suas áreas de atuação. Nós temos uma auditoria fiscal hoje que se aposenta a todo dia. Nós temos aí a publicação de várias aposentadorias vindas do quadro de auditoria fiscal. Ela não vai ter uma maior eficácia, muito pelo contrário, seja pela questão orçamentária, seja pela falta de diretrizes na emissão das suas ordens de serviço, que são as OSADs, nas quais os auditores fiscais ficam subordinados. Nós teremos aí uma diminuição da fiscalização no mundo do trabalho. E aí é um novo desafio para o movimento sindical. Nesta palestra-debate da FEPESP, nós conversamos com Toninho Queiroz, diretor técnico do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Toninho, o novo Congresso terá sensibilidade para discutir as questões sociais? Olha, pelo levantamento que o DIAP fez, não. É um Congresso que a gente pode classificar como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista da gestão, conservador em relação aos valores, mais à direita do ponto de vista do espectro político e também atrasado em relação aos direitos humanos e em relação ao meio ambiente. E é um congresso organizado em torno de bancadas em que os trabalhadores estão numa condição muito desfavorável. Houve uma queda significativa da bancada sindical e um crescimento das bancadas que são hostis aos trabalhadores, como a evangélica, a da bala, a empresarial e a ruralista. E tantos escândalos acontecendo nesses primeiros dias do governo. Escândalos, fatos, factoides, isso é uma distração, é um caso pensado? Como é que isso afeta? Pois é, esse governo está estruturado em 3 núcleos. Um núcleo mais ideológico, voltado para questões culturais, comportamentos, valores, etc., do qual o próprio presidente faz parte. Um núcleo econômico e um núcleo jurídico-militar. Esse núcleo mais cultural, do qual o presidente faz parte, é um núcleo diversionista. Ele vai atrair as atenções para o debate de temas que dividem a sociedade, mas o que interessa para o governo, que é a pauta econômica, vai estar sendo tocada sem maior contaminação, porque é uma equipe que é tecnicamente preparada, é tida como séria, honesta, etc. Então a população tem que ficar absolutamente atenta, não cair nessa manobra diversionista, focar mais no debate dos temas que realmente interessam a população e exigir calibragem, não permitir que se favoreça apenas o capital em detrimento do trabalho. Professora, professor, auxiliar. Nós estamos em uma situação que não está nada fácil. Em Brasília, falam em cortar verbas, arrochar direitos. O judiciário é isso aí. E o Congresso? O que sobra? A gente tem que ser firme para não ir para trás. Nossos direitos, nós demos duro por isso. E por isso mesmo, desta vez não tem dúvida. Nesta campanha,
O que vale é a nossa união. Campanha Salarial 2019. Nossa união é o que conta. Agora, a gente já vai oficialmente aqui dar início ao nosso Diálogos FEPESP, com a participação de Queiroz, diretor de documentação do DIAP, e da doutora Zilmara Alencar, sócia da ZAC Associados, né? Alencar, que é também o escritório que presta assessoria aqui à FEPESP. A ideia é que o Toninho dê uma visão do Congresso Nacional, de como essa legislatura está, como os partidos estão compostos nesta legislatura, aproveitando esse material da radiografia, e a experiência do Toninho de como serão as composições, as conversas, os, entre aspas, acertos e as negociações que se derão nos projetos que o governo está tentando passar no Congresso Nacional. E a doutora Zilmara, vai dar uma visão para a gente desta nova composição do Ministério do Trabalho, desse esquartejamento do Ministério do Trabalho. Ele deixará de existir, deixando de existir, como é que ficou a divisão do Ministério do Trabalho para outros ministérios. Um prazer participar desse evento com o nome sugestivo, Diálogo FEPESP, dizer da satisfação de estar aqui com a doutora Zilmara dividindo essa mesa, agradecer o convite do Celso e dizer que, antes de entrar especificamente nessa nova conformação do Congresso, considerando a qualidade da plateia, lideranças sindicais, de professores, valeria a pena a gente falar um pouco, como introdução, de mudanças estruturais e mudança de paradigma que aconteceram nos últimos tempos, e que, se a gente não compreender, só entender a conjuntura não vai ser suficiente para se contrapor a essa avalanche, esse tsunami que desaba sobre o país, né? Então nós temos, talvez, que chamar a atenção, num primeiro momento, para que, dos três setores do sistema social, o Estado como primeiro setor, o mercado como segundo e a sociedade como terceiro, no Brasil, nesse momento, o único beneficiário dessa conjuntura, e que houve mudanças estruturais anteriores para criar as condições para que esse segmento fosse beneficiado, o único segmento a ser beneficiado vai ser o mercado. O Estado, por conta dessa crise fiscal brutal, pela necessidade de ajuste decorrente de uma emenda à Constituição que impõe esse ajuste, né? Por conta de uma série de erros em favor do capital que levaram, em certa medida, a essa situação de crise fiscal aguda, né? Por conta de tudo isso, hoje, o Estado tende a passar por um processo grave de esvaziamento na sua missão, que é combater desigualdades regionais e de renda e promover a inclusão social. O Estado está sendo celeremente direcionado para, em lugar de atender esses postulados de combater desigualdade e promover a inclusão, se voltar para a garantia de contrato, garantia da propriedade, garantia da moeda e, portanto, reduzir a sua dimensão no fornecimento de bens e serviços para a população, de programas sociais e também de regulação da economia, além dessa dimensão social. Então, essa mudança vem de modo célere, e se a gente não for capaz de, nos próximos 2 anos, impedir que essas mudanças que estão sendo gestadas no âmbito do Ministério da Economia se implementem, quer dizer, se a gente não impedir que elas se concretizem, depois vai ser tarde.
Eu uso sempre uma frase do João Guilherme que ele usa para direito, mas eu também uso para poderes do Estado. Direito e poderes do Estado é como pasta de dente, quando sai do tubo não volta mais. Então, esse é o desafio, é a realidade que a gente tem aí, ou seja, é um momento em que o Estado perde função, se esvazia, o mercado ganha muito poder, porque ele vai substituir o Estado na prestação de serviço remunerado e vai favorecer basicamente a lucratividade, a produtividade, a competitividade, a empregabilidade. E um pouco isso é responsabilidade nossa, da esquerda, né? Quando o governo cria um programa como o Pronatec, que entrega para o Sistema S para formar 12 milhões de trabalhadores e não inclui sequer uma disciplina, não estou nem pedindo para que os sindicatos fizessem a formação, sequer uma disciplina para dizer que existe direito coletivo do trabalho, que existe direito individual do trabalho, CLT, que existe sindicalismo, que existe solidariedade, que existe respeito à dignidade do trabalho, quer dizer, que existem organismos internacionais que regulam isso. Quando se entrega para o mercado formar robôs, está-se, na verdade, criando esse ambiente que a gente vive hoje. Então, pelo modelo dele é o seguinte, tem um primeiro núcleo, que é o núcleo ideológico diversionista, do qual fazem parte o presidente e seus filhos e os 3 ministros malucos, das relações exteriores, da mulher e o da educação. Esses defendem uma mudança cultural no Brasil, com base em comportamentos, valores, costumes, etc., que é um negócio que não tem a menor chance de vingar do ponto de vista da mudança legislativa, porque isso se adotou no Brasil ou por decisão judicial, ou por tratados internacionais, ou por uma série de outras razões que não passaram, basicamente, por um debate mais intenso com a sociedade. Então, a possibilidade disso acontecer é baixa. Mas esse núcleo cumpre um papel importante nesse governo. O segundo núcleo é o núcleo policial jurídico-militar. É o núcleo que dispõe dos instrumentos no governo para constranger, perseguir e punir adversários. Ali os militares e o Moro. O símbolo da força e o símbolo da moralidade junto. E que, como defende esses malucos do núcleo 1, dá um corpo a esses, dá uma certa representatividade, dá uma certa acomodação, um conforto psicológico a esse ideário mais conservador. Né? Porque as pessoas veem nos juízes, nos militares, uma espécie de reserva moral, e que se enfrentar tem a força da lei, a força da polícia, etc. Tal. Então, e o terceiro núcleo é o núcleo econômico. Então, esse primeiro núcleo é o núcleo que vai cumprir o papel, e se a oposição continuar com o padrão de raciocínio que ela vem do passado, ela está perdida, porque ela vai fazer um enfrentamento no campo cultural, no debate dos costumes, valores, comportamentos, etc., vai consumir suas energias nisso, enquanto o que interessa está sendo feito, que é o desmonte do Estado e a desestruturação da nossa economia e dos direitos. Então, esse é o grande problema, vai ser um desafio, vai ser uma dificuldade. Né? Esse núcleo, ele existe, o próprio presidente não tem papel nenhum a cumprir nisso, a não ser emprestar seu capital político para fazer a manobra, para atrair os contrários ao governo para esse debate, enquanto o que interessa vai estar lá. E esse núcleo jurídico-militar vai fazer esse papel de perseguir, né, de reprimir. Passou lá na Câmara a lei terrorismo, foi agora encaminhada lá para o Senado. Vem Lava Jato sindical. Para cada segmento ele está organizado para fazer. Setor empresarial, encheu o saco, ele vai lá e tira as renúncias, os incentivos, as exonerações, mexe no Sistema S e manda prender o presidente da principal entidade patronal, como fez hoje. Né? Então tem os instrumentos na mão, tem o COAF ali na mão, tem os mecanismos todos na mão. O movimento sindical classifica como terrorista, joga Lava Jato sindical, porque a parte sindical foi lá para o Ministério com essa finalidade, né? Asfixia financeiramente, como já vem fazendo, etc. Começou com o setor
privado, já avançou para os aposentados rurais. Quando diz lá que o cara anualmente tem que dar uma declaração autorizando o desconto em folha, ele matou as entidades rurais. Se fizer isso para o servidor público, diz, olha, o cara vai ter que validar, autorizar o desconto, aí mata o sindicato por esse caminho. E para cada segmento tem os partidos políticos, retira o fundo eleitoral e partidário, mata, simplesmente deixa de existir. Então, para cada segmento ele tem na mão essa possibilidade, esse instrumento de poder e fará uso sem nenhum constrangimento. Então, a dificuldade é essa, quer dizer, como enfrentar esse núcleo econômico que deve ser o foco, na minha avaliação, das nossas ações. Não tem risco de retrocesso nessa área cultural a curto prazo, não tem. Isso divide muito a sociedade, divide o parlamento. Mas se a gente se volta para esse debate e deixa solto, se eles fizerem o dever de casa na área econômica, o resto está tudo feito, porque aí não retorna mais. Então, esse é o desafio que nós estamos aí, meus amigos. Muito obrigado. Depois do Toninho é complicado, né? Então, vamos trazer aqui para vocês alguns pontos dessa desestruturação do tema trabalho dentro dessa nova conjuntura, olhando mais pela visão do Poder Executivo. Toninho fez aqui para a gente um destaque, onde ele traz com mais ênfase o cenário do nosso Poder Legislativo, e a gente vai abordar aqui um pouco dessa desestruturação do tema trabalho no Poder Executivo, fazendo aí alguma correlação com o Poder Judiciário e como é que isso vem acontecendo. Reforma trabalhista. Enfim, a reforma trabalhista, ela está sendo implementada na sua integralidade. Como está acontecendo a questão da reforma trabalhista? Qual é a repercussão disso diante desse novo cenário? A gente verifica que a reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da questão das leis trabalhistas, porém, ela tem 2 pontos principais que ela conseguiu trazer à tona. Primeiro, foi o esfacelamento da representação coletiva. Ela consegue trazer uma amarra para as prerrogativas que são eminentemente coletivas. A segunda proposta a que ela se destina é de trazer uma mudança de paradigma onde a remuneração dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro era de que a remuneração deveria ter proporcionalidade ao tempo que o trabalhador dispendia para o capital. E com a reforma trabalhista há uma mudança de eixo, onde o eixo agora passa a ser a mudança onde a remuneração não tem nenhuma correlação com o tempo de trabalho gasto para o capital, e sim com a produção que o trabalhador dá para o capital. Então, nós teremos um ambiente de desregulamentação atrelado a uma desmobilização de quem poderia, de fato, vir a fiscalizar essa relação de trabalho que tanto é importante para o nosso cenário. Zilmara, mas aí você está dizendo que no Poder Executivo, essa distribuição de políticas do trabalho foi em várias pastas ministeriais. Não há como a gente correr atrás do prejuízo, identificando como é que ficou essa estrutura dentro do Poder Executivo? Há, sem sombra de dúvida, há como a gente fazer esse trabalho. Mas a gente tem que ver que, dos 2 eixos da reforma trabalhista, do cenário que hoje nós temos, fruto da reforma trabalhista e da terceirização, nós temos aqui uma pauta do novo governo publicada pela equipe de transição, onde diz: não haverá mais unicidade pautada na organização por categoria. Transformação da representação por categoria em representatividade pelos associados. Isso já foi
antecipado no julgamento que ocorreu no dia 29 e 30 de junho da contribuição sindical. Nós, ao acompanharmos o julgamento que ocorreu no STF da contribuição sindical, nós tínhamos falas frequentes dos ministros do STF, já dando o seu posicionamento, dizendo que categoria deveria ser interpretada como aqueles que são sócios e que volitivamente declaram a sua vontade de participar do sindicato, ignorando completamente a questão posta na Constituição Federal, que é da unicidade por categoria econômica, por categoria profissional. Segundo ponto, sistema de financiamento sindical. Atrela-se ao sistema de representação, vindo também no caráter de um sistema de financiamento associativo, onde ele diz, apesar do entendimento do privilégio da negociação coletiva em cima da legislação, do negociado pelo legislado, para o quesito custeio sindical de trabalhadores, nós temos que tirar e dizer que isso aí, nesse quesito, não se vale. Então, nós temos aqui um incentivo à pejotização, um incentivo por parte do novo governo a formas de contratação que praticamente impedem uma atuação coletiva, uma atuação sindical, porque traz no conceito daqueles que compõem a sociedade em geral uma falsa autonomia de empreendedorismo, de ser o patrão de si mesmo e de poder agora manipular todas as suas ações e relações. Nós temos aí a questão da liberdade do enquadramento sindical. Verificando no novo cenário, aí eu trouxe para vocês alguns números, de que o sistema sindical laboral encontrava-se muito dividido e que havia conflitos que eram levados ao judiciário, onde esses conflitos basicamente se davam por quem representa quem, ou seja, conflitos entre irmãos na busca de um enquadramento sindical adequado. O novo governo vai lá e busca, junto com o grupo que está trabalhando no Ministério da Justiça, uma nova leitura dos dispositivos constitucionais e legais, onde eles vão trazer a ampla liberdade de escolha pelo representado de qual entidade ele representa. Isso já vinha sendo anunciado pela reforma trabalhista também, quando se coloca a comissão da representação no local de trabalho. Essa comissão de representação no local de trabalho dá ensejo, inicia, abre espaço para uma organização sindical por local de trabalho, por empresa, nem por empresa, por estabelecimento. E aqueles trabalhadores poderão se enquadrar, não mais como dito na CLT de hoje, que a categoria profissional ela é diretamente relacionada com a atividade preponderante adotada pelo seu empregador. Não, ela vai se dar com o conceito de liberdade plena e absoluta de eu poder me associar aonde eu entender que sou o melhor representado. Diante dessas três pautas que afetam diretamente o governo, ou que são pautas que estão sendo traçadas, repito, desde a equipe de transição do novo governo, esses três tópicos dão destaque ao que nós iremos enfrentar agora, já no ano de 2019. Por que já no ano de 2019? Quando houve o desmantelamento do Ministério do Trabalho e da estrutura das relações de trabalho no Brasil com a reforma trabalhista e a terceirização, nós temos que os principais temas, que são esses aqui listados, ainda encontram-se sem nenhuma manifestação do Judiciário. Então, enquanto o Judiciário não se manifesta, seja em primeiro grau, porque houve uma redução do acesso à justiça com a imposição de honorário de sucumbência, com a questão da relativização da justiça gratuita,
e ninguém vai ao judiciário com receio, se entra num conflito, numa disputa, que termina que a disputa ela vai para o último grau, já vai direto junto ao Supremo Tribunal Federal, sem permitir que haja uma construção jurisprudencial de baixo para cima. Ela vem no sentido impositivo, de cima para baixo e acabou. Com a possibilidade de uma possível extinção da Justiça do Trabalho, com uma redução do papel da Auditoria Fiscal do Trabalho, vários ambientes aí estão soltos. E se o sindicato não se aperceber que esse é o momento dele se autorregulamentar, que é o momento dele trazer a competência de assistência dele ao hipossuficiente, no ambiente onde ele esteja presente, seja com a fomentação de câmaras de conciliação de conflito, com CCPs, seja o formato que for, nós estaremos perdendo a oportunidade do exercício de uma prerrogativa que foi tão duramente conquistada por a gente. As entidades devem encarar as adversidades como oportunidade para a promoção de mudanças em um outro viés, um viés protetivo, em busca de uma sociedade equilibrada, justa e solidária, que não está dentro dos 3 pontos que o Toninho afirmou aqui como objetivo do novo governo, das novas políticas a serem implementadas. E aí eu termino de vez agora, de verdade, dizendo o seguinte: tem essa música de Gonzaguinha, que, para mim, reproduz muito o cenário que nós estamos vivendo hoje. Comportamento geral, Gonzaguinha foi o primeiro presidente do Sindicato dos Músicos no Brasil, onde ele diz: você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Essa não é o merecimento da classe trabalhadora. Se vocês estão aqui, em plena terça-feira, escutando a gente, é porque, no fundo, há uma esperança de que dias melhores virão. Vamos, mãos à luta, depende da gente. Bora que bora.